Donald Trump completou nesta terça-feira um ano do seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Em discurso na Casa Branca, Trump fez um balanço das ações do governo. Disse que os grandes protestos contra a política de deportações do governo registrados no estado de Minnesota seriam financiados. Segundo o republicano, o Serviço de Imigração e Alfândega prendeu 10 mil imigrantes sem documentos. Trump voltou ainda a defender a política tarifária e afirmou que medidas aplicadas a países como o Brasil ajudaram a reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos. E no discurso seguido de coletiva de imprensa, Trump confirmou que convidou o presidente Lula para o Conselho da Paz de Gaza. Disse que espera que o brasileiro tenha um grande papel no grupo, pontuando que gosta do petista. Você convidou o presidente Lula para fazer parte do conselho? Olá, eu gosto dele. Eu acho que nós fazemos negócios como nunca fizemos antes. Nós estamos fazendo ótimos negócios como nunca fizemos maior. Nós estamos sendo roubados por nenhum país do mundo como nós estávamos sendo antes. O que nós estamos fazendo é diversos, números negócios. Nós somos ricos mais do que nunca por conta das tarifas. Eu vou ter que tomar uma medida alternativa, mas o que nós estamos fazendo agora é o melhor, é o mais fácil e é o menos complicado. Eu duvido, eu acho que eles precisam disso. Eles lutaram muito para conseguir aquilo, então eu duvido muito. Bom, a gente vai ver o que acontece. Nós temos muitas agendas por lá. Nós temos muitas reuniões já marcadas para cuidar da questão da Groenlândia. Eu acho que alguma coisa vai acontecer e vai ser muito bom para todo mundo. Ninguém fez nada pela OTAN mais do que eu, como eu falei antes, em todos os modos. Os investimentos em 5% em gastos militares eram 2% que eles estão pagando. E agora eles estão comprando várias coisas para nós. Eles estão comprando gás da Ucrânia, mas eles estão deixando muita coisa para a Ucrânia. Eles estão comprando muitas coisas de nós. E eu acho que alguma coisa em relação a isso vai acontecer e todo mundo vai ficar feliz. Todos vão ficar felizes. Nós temos seu envolvimento nas eleições da Venezuela. Eu acho que nós não vamos fazer nada por enquanto na Venezuela sobre isso. Eles aprenderam bastante. Muitos ataques militares contra narcoterroristas que atacaram no nosso hemisfério. E todas as drogas trazidas pelo oceano, como eu falei para vocês, esse número caiu quase 100%, como eu disse. É difícil conseguir alguém que pilote esses barcos. Tem que ser pessoas que não veem televisão, não assistem TV, não leem as notícias. Nós explodimos ali os seus portos também. E agora a gente tem uma ótima relação com a Venezuela. A liderança lá. Nós não vamos mais precisar fazer isso. Foi feito antes do ataque. A gente capturou e trouxe à justiça um ditador criminoso, Nicolás Maduro. Marina, foi um longo balanço do presidente americano, né? O discurso de Donald Trump na Casa Branca durou mais de 3 horas. Quem acompanhou tudo foi a nossa correspondente Patrícia Vasconcelos, que está em Washington. Patrícia, mais cedo a Casa Branca divulgou aí um balanço intitulado 365 dias, 365 vitórias. O que é que você destaca desse documento e também da fala de Trump nesse dia simbólico para o governo? Boa noite, Celso. Boa noite, Marina. Bom, destaco a questão migratória, né? Esse documento que você citou aí está aqui. Eles entregaram em mãos para os jornalistas que participaram da coletiva. Foram, como você disse, 3 horas e uma maratona, viu? Naquele púlpito ali atrás, principalmente para o presidente, né? Donald Trump, que discursou por 1 hora e 20 minutos. E aí, então, ele chamou, né, as perguntas. Desse documento, Celso, que você citou e os jornalistas receberam aqui
em mãos. A questão migratória realmente foi o destaque, é o que está aqui em número 1. Eles dão vários dados, né, do que, segundo a Casa Branca, foram metas cumpridas nesse primeiro ano. Falam sobre a imigração negativa pela primeira vez na história dos Estados Unidos em 50 anos. E no número 18 citam também a pausa dos vistos de imigrantes para 75 países. E aí o Brasil está incluído junto à Colômbia e também ao Uruguai. Mas eu diria, Celso, Marina, que foi a questão migratória que teve destaque tanto nesse documento que foi entregue, né, para os jornalistas, também no discurso do presidente Donald Trump, que falou aqui neste púlpito, como eu disse, por 1h20, Marina. Patrícia, 1h20 de discurso, fora as perguntas, né? A gente acompanhou aqui ao longo da tarde, foi uma fala bastante longa. Donald Trump falou sobre as políticas internas, como você bem citou, tratou também sobre as questões envolvendo os protestos, né, lá em Minnesota, tudo que foi feito pelo governo dele, mas também falou muito sobre a política externa dos Estados Unidos. Enquanto isso, na Europa, a expectativa é pela ida de Trump ao Fórum Econômico de Davos. Por lá, vários líderes têm criticado a ofensiva norte-americana pela anexação da Groenlândia. Queria tocar nesse ponto com você, porque mais cedo, Trump já tinha publicado uma foto bastante polêmica, né, mostrando ali a bandeira dos Estados Unidos na Groenlândia. Como é que estão as negociações sobre esse assunto, Patrícia? Olha, o grande assunto, né, de política externa, o presidente Trump viaja para lá hoje à noite. Marina, as negociações dos bastidores se tornaram, né, negociações em parte públicas. Notícia aí no Brasil e em todo o mundo também. O presidente Trump publicou na Truth Social, né, mensagens que ele recebeu, por exemplo, de Emmanuel Macron, também do secretário-geral da OTAN em relação à Groenlândia. Na mensagem que o presidente Trump publicou na Truth Social, que ele recebeu do Macron, o presidente francês o convida, né, para um jantar lá em Paris na quinta-feira. Não foi perguntado isso aqui na coletiva, mas será que ele vai atender esse jantar, né, esse convite feito pelo Emmanuel Macron, que disse nessa mensagem que ele não entende o que ele quer, o que ele está fazendo em relação à Groenlândia. E da mensagem que, pelo menos, ele tornou pública do secretário-geral da OTAN, o afirma que Rutten afirma que ele está ansioso para ver e se encontrar com Donald Trump e chegar, né, a um acordo ou avançar na questão da Groenlândia, Marina. Mas obviamente um rechaço, né, obviamente não concordância dos líderes europeus que afirmam que esta não é uma questão que está em negociação. Enfim, isso certamente vai ser tratado em Davos e o Donald Trump sai daqui com uma grande comitiva, a maior comitiva que os Estados Unidos mandam para o Fórum Econômico Mundial lá em Davos. E esse momento delicado, né, entre Washington e os líderes europeus acaba fazendo ou fará desse encontro lá em Davos uma espécie de reunião de emergência. Marina, Celso. Patrícia, eu queria também te perguntar sobre a relação diplomática com o Brasil. A gente viu agora há pouco, reprisamos, né, um trecho desse discurso de Donald Trump em que ele cita nominalmente o presidente Lula, fala que gosta do presidente e existe a expectativa pela resposta brasileira em relação ao convite que foi feito para que o país integre ali o Conselho de Paz para Gaza, que é um conselho que está sendo criado, então, por Donald Trump. Qual é a expectativa do governo norte-americano em relação à adesão do Brasil? O que nós sabemos, Marina, é o que o presidente Trump respondeu aqui nesta coletiva, né? Ele disse que gosta muito do presidente brasileiro e que Lula terá um grande papel ou vai desempenhar um bom papel, um grande papel nesse board, nesse Conselho da Paz, embora o presidente brasileiro ainda não tenha dado a resposta. Então, do lado americano, ao que parece, é que Donald Trump conta com a presença, né, do líder brasileiro, restando agora a resposta, né, ou a decisão cabe mesmo a Brasília.
Pois é, Patrícia, a gente inclusive acompanha aqui no noticiário local e também conversando com fontes da diplomacia brasileira que dizem que nada foi anunciado porque o presidente Lula ainda não tomou uma decisão, Celso, sobre esse assunto. Está analisando a proposta, tentando entender de que forma isso de fato vai ser na prática, né? Como o conselho vai funcionar na prática. Patrícia, o Celso tem mais uma pergunta. Patrícia, está agendada para amanhã uma audiência na Suprema Corte dos Estados Unidos com a presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Ele será ouvido no caso que questiona o poder do presidente Donald Trump de demitir a diretora Lisa Cook, do Conselho do Fed. Depoimento que ocorre também em meio a duras críticas de Trump à atuação do presidente do Banco Central americano. Qual é a expectativa para essa audiência? Bom, que Jerome Powell compareça, obviamente o Federal Reserve não antecipou, né, o conteúdo do que ele falará na Suprema Corte, que é a mais alta instância do judiciário aqui nos Estados Unidos. Espera-se que tenhamos notícia amanhã. Ele vai comparecer, falar naquele momento de sustentação oral da Suprema Corte, que investiga, né, o afastamento da diretora do Federal Reserve. Isso teve repercussão, Celso, em Davos. O secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bassett, ele já está por lá. Numa entrevista que ele deu a uma televisão aqui dos Estados Unidos hoje, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos disse que, enfim, ele acredita que o presidente do Fed não deveria comparecer, né, nessa audiência amanhã aqui em Washington, afirmando que isso seria politizar ainda mais o Fed, que equivale ao Banco Central aí do Brasil, e que se o interesse, né, de quem está à frente do Fed é não politizar, ele não deveria comparecer, foi o que disse o secretário de Tesouro dos Estados Unidos lá em Davos. A gente lembra que o Jerome Powell, ele recebeu uma intimação do Departamento de Justiça aqui dos Estados Unidos sobre a reforma do edifício do Fed. Ele gravou um vídeo e também saiu a público a dizer que esta intimação não passa de uma perseguição por conta daqui da Casa Branca. Ele afirma que está sendo pressionado a baixar a taxa de juros. Então, é um momento delicado, né, entre a Casa Branca e o Federal Reserve. O presidente Trump afirma que ele precisa mesmo sair do cargo, mas ele ainda tem algum tempo, alguns meses ainda a cumprir à frente do Fed. Celso. Patrícia Vasconcelos, que bom contar com você, sempre esclarecendo os principais assuntos internacionais aqui no Jornal do SBT News. Obrigado.